Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo ao canal e hoje eu quero mostrar para vocês de forma até meio prática e fácil, dependendo de alguns fatores, como transformar o seu notebook, que está aí parado com algum possível problema em um desktop, tá? Obviamente, para isso, o notebook tem que estar funcionando, nas suas principais características. As principais funções dele tem que estar tudo ok. O sistema operacional tem que estar subindo, porta USB, porta de VGA ou HDMI, que seja, tá? Ele tem que te dar as condições de ser usado como um desktop, ok? Bom, seguinte, no meu caso, esse notebook aqui, a tela dele quebrou, tá? E eu comprei no Mercado Livre uma outra tela, mas eu não consegui fazer uso da mesma. Por algum motivo, a tela não respondia de acordo com o que eu precisava, tá? Eu conectava ela e o RGB dela ficava totalmente invertido. O que era azul ficava vermelho, o que era amarelo ficava, enfim, tudo misturado as cores, ficava uma porcaria. Então eu tive que devolver a tela pro vendedor e guardei o notebook aí por um bom tempo, até que me veio a ideia de usar ele como um desktop. Bom, a princípio eu usava ele aqui desse jeito, conectava aqui os cabos, e projetava a tela, a imagem na tela do computador aqui, tá? Como o monitor tem duas entradas, então uma eu deixei pro notebook, ok? No entanto, vamos falar de um fator que é fundamental, para você transformar um notebook em desktop. Você tem que se preocupar com refrigeração, tá? Seguinte, pelo menos para mim, o tempo de uso, com um desktop é muito maior do que com um notebook. E o que mais estraga um notebook hoje em dia? A maioria dos problemas relacionados ao notebook é por altas temperaturas. E é natural, porque o cooler às vezes é muito pequeno, com o tempo o notebook tende a esquentar mais, isso é muito comum, vocês devem ter percebido isso no notebook de vocês. E outro fator também é o acúmulo, o acúmulo no caso, de poeira, às vezes lã de tecido, pelos de gato, tá? Eu já peguei notebook aqui para arrumar e ele deu praticamente PT, porque na placa-mãe, porque alta temperatura devido ao cúmulo, de pelos de gato na ventoinha, tá? Então não refrigerava, simplesmente morreu. O notebook não teve jeito, tá? Morreu. Então foi pensando em evitar esse tipo de problema no meu notebook que resolvi fazer algumas mudanças nele, que vocês vão ver, e ficou muito bacana, ficou bastante satisfatória, tá? E se o seu notebook te dá este suporte, eu acredito que você fazendo isso, ele vai durar muito mais tempo, tá? Mesmo você usando ele como desktop, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou tirar essa peça aqui, tá? Depois a gente fala dela. Essa é a parte interna do notebook, ok? Então aqui embaixo eu tenho processador, memórias e o cooler de refrigeração com como é que fala? Esse radiadorzinho aqui, que
essa peça aqui conduz o calor, né, para refrigerar aqui. Então é muito comum, né, que ele acumule sujeira aqui, tá? E então acaba esquentando muito. Memória também esquenta um pouco, tá? Mas o principal fator é o processador e o chip de processamento de imagem, tá? Esquenta bastante também. Bom, alguns notebooks, infelizmente, não tem essa possibilidade de você tirar apenas o teclado desse jeito, né? E manter parte da estrutura dele. Alguns não têm essa opção. E aí, cara, vai depender muito mais da sua criatividade, tá? Da sua imaginação, do que do componente, ok? Então, nesse meu aqui, por acaso, ele me dá essa opção de tirar o teclado. E aí, o que eu fiz, né? Moldei a peça, essa peça aqui, de acordo com o tamanho do teclado, tá? Para caber ali certinho, tá? Essa aqui é só um protótipo. Eu pretendo fazer uma outra um pouco mais trabalhada, com um pouco mais detalhe, um acabamento um pouco melhor, tá? E de papelão mesmo, essa aqui é de papelão, tá? Mas eu pretendo envelopar ela com papel contact preto e tal, então dá um ar assim legal. Aliás, quando a gente faz alguma coisa para nós, a gente costuma caprichar assim porque é legal, é gostoso você fazer uma coisa, né, assim, para você, né? Enfim, eu fiz desse jeito. Caso você queira fazer igual, tá? Essa peça aqui é única, a de baixo é única, tá? E aí eu coloquei essa peça aqui, que ela é um pouco sobressalente com relação à outra. Por quê? Aqui eu tenho o botão de entrada da alimentação, o conector da alimentação, e aqui um interruptor, né, para cortar ou para energizar ele, ok? Bom, estou com um pigarro na garganta aí, então desculpa aí. Eu precisava organizar os fios aqui embaixo. Então foi pensando nisso que eu deixei essa peça aqui meio sobressalente para poder os fios não ficarem passando aqui. Então se a gente for analisar, né, ele fica desse jeito, ó. O alinhamento lá mais ou menos, tá vendo? Então não fica, os fios não vai ficar incomodando, encostando lá nos componentes do notebook e pode causar algum problema, pode até encostar aqui no cooler, sei lá, de repente, né? Então resolvi fazer desse jeito. O próximo que eu vou fazer, possivelmente esta semana, vai ser com base nisso daqui, mas com um acabamento um pouco melhor, tá? Pensei em fazer um acabamento também em volta do cooler, mas depois eu acabei desistindo porque eu achei totalmente desnecessário, tá? Aqui tá bom, rústico mesmo assim, tá bom. Está muito satisfatório para mim, ok? Bom, como eu deixei ele exatamente no formato do teclado, cara, serviu perfeitamente, ok? Mas, como eu disse no início, vai depender um pouco da sua imaginação e do que o seu notebook te oferece para esse tipo de paliativo, né? Vou chamar de paliativo, não vou chamar de gambiarra não, que é feio, tá? Bom, pessoal, como eu disse, 90% dos problemas relacionados a notebook é devido à temperatura, tá? É impressionante o quanto este cooler aqui em cima ajudou a baixar a temperatura do notebook. É impressionante, tá? Esse vídeo vai ser feito em duas partes. Na segunda parte eu vou mostrar para vocês como que vai ser ele ligado, como que ficou ligado, como que eu fiz a conexão dos cabos para não ficar aquela coisa bagunçada, aquela coisa feia. E no sistema do Linux, né, a gente consegue acompanhar a mudança da temperatura em tempo real, tá?
O Windows é muito bom, tá? Eu gosto muito do Windows, mas a ideia do Linux é essa. Ele é muito versátil, muito dinâmico e principalmente nesses fatores aí, ele é muito mais apresentativo. Então eu consigo mostrar para vocês em tempo real a mudança de temperatura direto na área de trabalho, sem ter que entrar em configuração nem nada. Infelizmente o Windows não dá essa opção. E nesse notebook eu também não uso o Windows, tá? Eu uso só Linux mesmo, um problema que ele tem. E aliás, tem um vídeo no canal aí explicando. Vou deixar no final do vídeo aí para vocês verem, né, o motivo pelo qual eu só posso usar Linux nesse notebook, tá? Bom, pessoal, a forma com que ele vai aqui é desse jeito, né? Eu encaixo ele aqui embaixo. Ó, ele tem aqui uma brechinha, né? Que era onde ia o teclado. O teclado encaixava desse jeito e parafusava em cima. No caso eu não vou parafusar, mas ele vai ficar preso nessa peça aqui, ó, tá? Mas o encaixe dele ficou perfeito, tá? Então a gente vai encaixar ele deste jeito aqui, tá? A gente vai levantar, eu vou levantar essa peça aqui, ó, e ele vai ficar mais ou menos assim, só que, né, muito bem encaixado, parafusadinho, vai ficar desse jeito, ok? Aqui tinha água aqui em cima da bancada, porque tinha um copo aqui que eu deixei e acabou pingando aqui e manchou, mas daqui a pouco ele vai secar, tá? Eu não vou colocar o HD aqui agora, porque como ele está um pouquinho úmido, pode ser que quando eu for retirar o HD, ele vai querer rasgar o papel. E é por esse motivo que eu pretendo colocar papel contact, porque ele é plástico, né? Então essa ideia de colocar o HD aqui e retirar, tem uma olhada ainda, e retirar, né? Pode ser que um momento ele vai rasgar, ok? Uma falha minha, deixei um copo ali e acabou molhando. Na verdade foi a garrafa mesmo. Por quê? Eu deixei aqui, né? Esse notebook aqui, antes que eu me esqueça, ele está equipado com um SSD, tá aqui embaixo, de 120 GB. Isso ajuda muito na velocidade e desempenho do computador, tá? Ele está com 6 GB de memória RAM e um processador AMD 2.3 GHz, tá? É um processador até relativamente fraco, porque normalmente ele sempre dá pico, né? Porque ele é um pouco fraco, né? O Linux que eu estou usando aqui costuma puxar um pouquinho mais, então exigir um pouquinho mais do processador. Então é natural que ele dá uns picos, né? Mas eu vou mostrar para você no segundo vídeo e vocês vão ver, tá? Notebook, normalmente, né, os mais antigos, porque os novos agora já são equipados com a tecnologia SSD M2, entre outros modelos de SSD semelhante ao M2, então vai ser bastante comum você pegar um notebook aí com mais de uma entrada para SSD, tá? No caso do modelo M2, além de um SSD no formato 2.5, que é esse no formato do HDzinho ou SSD para notebook, tá? Mas nesse caso, como ele é antigo, ele só tem uma entrada, ou um espaço no caso, para SSD ou HD. Então foi pensando nisso que eu deixei, eu não vou colar, tá? Como eu já expliquei, mas esse HD externo, ele vai aqui, ó, tá? Aqui eu coloquei fita velcro, tá? E ele vai aqui, ó. Eu vou colar aqui, eu acredito que não vai estragar. Ele vai aqui desse jeito, tá? Então ficou muito bacana, tá? Ele é USB, né? Ficou muito bacana a conexão dele, ficou perfeito, ficou, tá? É uma ideia assim que você faz e fica satisfeito, porque você vê o seu notebook velho que estava guardado, engavetado, ganhando vida novamente,
e agora com um possível upgrade aí, que vai dar um pouco mais de vida para ele, né? Pensando na ideia de esquentar menos e um pouco mais de armazenamento. Claro que o SSD, o HD externo, você pode usar ele em qualquer notebook, seja novo, velho, quebrado, que seja, né? Mas no meu caso aqui, eu gosto da ideia de deixar ele fixo, não solto aqui em cima. Foi por isso que eu coloquei o velcro, ok? Mas você não tem um desktop? Sim, eu tenho um desktop aqui, parrudão e tal, mas nós que é da área de informática sempre gostamos de, né, tecnologia e criar nossas próprias tecnologias, tá? Então, só a título de curiosidade, tá aqui meu desktop a todo vapor funcionando aí, tá? Mas o assunto hoje é o nosso bom e velho notebook. Beleza, pessoal? Como eu sempre digo, questão de like é uma questão de merecimento. Se merece, deixa o seu like aí, deixa o comentário, compartilha. Se não, paciência, ok? Vou finalizar esse vídeo agora e já vou, no final, já vou deixar o link do segundo vídeo mostrando ele ligado em perfeito funcionamento, ok? Bom, um detalhe que é importante, futuramente eu pretendo fazer um suporte para usar ele desse jeito, na vertical, tá? Aliás, eu gosto da ideia de usar ele na vertical, ok? Por enquanto a gente vai usar na horizontal porque eu não preparei, não fiz o suporte ainda. Mas se eu conseguir fazer ele, mesmo com a publicação do vídeo, a primeira imagem do vídeo eu vou colocar depois a foto dele na vertical para vocês verem, beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que a gente vai responder na medida do possível, a gente responde. O canal não é tão famoso ainda, então qualquer comentário a gente consegue acompanhar e responder, ok? É isso aí, valeu, fui.